Necesitamos regressar antes de 96, porque havia um movimento de fotografia muito bueno desde os final de los 80, quando se abria um pouco mais a cena cultural, especialmente relacionada com a fotografia, porque a fotografia não tinha espaço em museus e centros culturais ou galerias, não? E ao final dos 80 teríamos a Galeria Fotótica, onde trabalhava eu, e a Funarte, o Instituto Nacional de Fotografia, hasta que em final dos anos 80 houve um período de grande transformação política e econômica e assumiu o governo Fernando Collor, que foi um pesadelo, como este período, a gente se acorda muito cerca de um panorama como este, onde se podia ser o que os governantes queriam ser e tudo. E nos anos 90, para não sucumbir, para não desaparecer, formamos o núcleo Amigos da Fotografia, para criar um núcleo de resistência e de sobrevivência e ocupar os espaços que estavam muertos, porque não havia nenhuma ação cultural relacionada a nada, nem a artes plásticas, nem cine, nem fotografia e tudo isso. Então, esse grupo seguiu trabalhando e implantando núcleos de fotografia em todos os espaços culturais e foi um grande avanço, criando exibições e encontros internacionais com apoio do SESC, do SENAC, da Bienal, do MASP, das principais instituições culturais que criaram depois coleções, espaços permanentes para a fotografia e tudo isso. E quando aconteceu o encontro do México, onde o Brasil era um dos países homenageados, o nosso núcleo foi convidado para participar. E a convidada oficial era a Estefânia Abril, que foi a criadora da Casa da Fotografia Fuji. E ela tinha falecido, e eu estava no lugar dela, porque eu fui convidada a assumir a direção da Casa Fuji. E agora me escapa o nome da pessoa, mas era uma pessoa do México que tinha uma relação muito forte, muito cerca de Estefânia Abril, da mesma idade, inclusive, uma senhora, que fez uma mesa onde estavam convidados o cubano Medina. Eu queria falar dela, porque ela, quando me viu, ficou frustradíssima e disse: "Onde está a Estefânia?" E ficou tão traumatizada, me tratou muito mal, foi irônica, achava que eu era jovem demais, que eu não podia estar representando a Estefânia, e foi uma coisa assim terrível. A mesa foi um horror, um horror, um horror, um horror. Eu fiquei paralisada, não sabia o que dizer, porque ela me apresentou como uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Foi desagradabilíssimo, porque o nosso primeiro encontro foi na mesa, ela leu o meu currículo satirizando cada item, foi uma coisa assim inexplicável. E o Pablo Molina, que também era muito jovem, ficou acanhadíssimo, ele falava baixo. Foi um horror. Foi uma participação muito mala. Fiquei com uma impressão assim de que nunca mais eu ia aparecer no México de vergonha. Queria me enfiar embaixo da mesa. Foi terrível. Impressionante. A Raquel Tibol realmente foi mala, uma mala persona, assim. Não sei se era diretamente comigo ou se era essa frustração de eu não ser a Estefânia. Ninguém tinha avisado que a Estefânia não vinha, não sei. Fiquei sem entender, foi horrível. Então começou muito mal. Na verdade, teve a noção concreta nesse festival que o Brasil vivia de costas para a América Latina. E foi muito importante porque voltamos todos com essa impressão e
isso refletiu na organização do festival posterior, do nosso mês internacional da fotografia, onde a gente convidou muitos latino-americanos e alguns americanos que nós conhecemos também durante o festival. Me diga, sim. Não, eu queria te perguntar, quem eram as personagens lá? No festival, bom, tivemos o grande prazer do festival ser aberto com o grande fotógrafo mexicano que ainda estava vivo, o Manuel Álvarez Bravo. Ele abriu a primeira sessão vestido de branco, uma figura assim sagrada, parecia um evento, parecia que você estava no céu do México. E ele abrindo, falando, o Dom Manuel, fazendo uma fala emocionante, apoiado pela Graciela Iturbide, que também eu não conhecia pessoalmente, era um mito que a gente queria conhecer. A Graciela nos recebeu muitíssimo bem, fez um almoço para a gente na casa dela e nos levou a conhecer todos os centros, fez uma visita guiada pelas exposições, uma coisa impressionante. O Pablo Ortiz do Monastério também estava e nos recebeu super bem. As publicações dele para a gente também é uma novidade muito grande, né? Então, esse lado foi incrível. Pablo Ortiz, Monastério. Sí, claro. Buenísimo. Esta é Wendy Waitress, do Festival de Houston, Ajá. todos muito jóvenes. Sí. Patrícia Mendonça, Bien. com Yatan Canabrava, Nair Benedito. Ay, qué increíble. Hoy está. E toda a equipe organizadora do colóquio. Meyer, Pedro Meyer. Pedro Meyer não frequentava o mesmo sítio que nós outros. Estava sempre com os mais importantes. Foi Graciela, que nos recebeu com muito carinho e nos levou a cenar em sua casa por 2 vezes. Foi incrível. Ela realmente ficou muito próxima e se tornou uma amiga pessoal depois. Cá está. Ahí Luiz, está, Graciela. aqui é Nair Benedito, Sí, Luiz Braga, sí. Graciela e a Tanca na Brava. Muy bueno. Acá, uma lembrança da mesa fatídica. La mesa fatídica. Qué Y Raquel Tibol, entonces es la señora del medio de lentes. Sim, sim, Claro. esta. ¿Y cuál sos vos, la de al lado? Aqui sou eu, Molina. Molina, Sí. e um fotógrafo germânico que falava solamente em inglês. Não me acordo de seu nome. Mi ponencia era acerca de la fotografía contemporánea en Brasil desde los años 70, que era acerca de una formación de fotógrafos que tenían como objeto de su trabajo o Brasil e a fotografia brasileira. Uma geração que começou a fazer ensaios fotográficos não documentais, mas com um pouco de uma poesia vinda da literatura, do cinema mesmo, que influenciou bastante a forma de fotografar o Brasil, com uma realidade não social, mas uma realidade de cor, de luz, que era muito própria nossa, e que foi detectada por esses fotógrafos estrangeiros que chegavam e tinham até muita dificuldade de lidar com esse excesso de luz, esse excesso de contraste, né? E que começou a se tornar uma marca de uma visão brasileira, da nossa fotografia brasileira. Eu pensava que o Brasil era distante, muito mais americanizado. Nós tínhamos tido uma influência bastante americana nos anos 50 e 60, e creio que todo o movimento ditatorial que apareceu nos anos 60 foi para nos apartar, para nos separar. Então, ao longo dos anos 60, nós nos fechamos muito, né?
e não nos conhecemos, né? Não se pode dizer que nos conhecemos. Nós tivemos realidades muito próximas, muito parecidas, lidando com problemas muito próximos, mas a gente absolutamente não se conhece. E aqui eu acho que é pior, a gente tem uma memória mais devastada, mais desmanchada. Por ser um país muito grande, nós temos um país muito grande. E os jornais, eles rapidamente foram invadidos por um pensamento de uma pseudo-progressão durante os anos pós-revolução, e eles não conservaram nada da memória, e alguns arquivos pessoais ficaram dentro dos jornais e foram destruídos, né? Então, o que a gente tem que recuperar são arquivos pessoais de alguns fotógrafos que tiveram a sabedoria de trabalhar para os jornais e para si próprios, como Evandro Teixeira, por exemplo, como Walter Firmo, que é essa geração que começou a fotografar dentro dos jornais, para os jornais, e que conseguiram, de alguma maneira, guardar um arquivo pessoal. Quando nós estivemos no México, esse choque foi um choque muito grande, de não conhecer a América Latina. Éramos os únicos da América Latina a falar inglês. Até hoje, a gente não fala espanhol. Isso causava um certo mal-estar entre os participantes, porque era muito mais fácil falar em inglês, portanto, quase criava mais uma dificuldade para se aproximar dos mexicanos e dos outros artistas sul-americanos, e nos aproximava muito facilmente dos artistas americanos ou europeus que estavam lá. Isso soava como uma coisa um pouco a criar mais um espaço de distância, né? E eu penso que foi a primeira vez que se pensou em fazer um intercâmbio, em conhecer melhor e poder dividir as experiências. Mas ainda era um pouco difícil. O Brasil estava muito fechado para relações com a América Latina. Politicamente, culturalmente, não tínhamos apoio de nenhuma instituição. Teníamos o Memorial da América Latina, mas não havia nada de incentivo, não havia nada de facilitação para as relações, né? Havia umas coisas comuns, como uma preocupação com a violência, uns temas desenvolvidos principalmente com a imprensa, com a fotografia de jornalismo, de fotoperiodismo, porque a violência era uma coisa muitíssimo aberta e muito explorada em los periódicos de imprensa. Mas havia também uma preocupação que este era uma espécie de uma exploração de uma visibilidade da violência, como foi, hicimos acá uma série de encontros acerca de la violência, imagem e violência. Até que ponto a violência era uma realidade a ser documentada e até que ponto a violência estava sendo trabalhada e fomentada pelos veículos da mídia para se vender uma pacificação, como é uma situação que estamos vivendo agora, né? Se tu acuerdas, em final de anos 90 e início de anos 2000, as primeiras páginas de jornal eram cenas muito abertas de pessoas mortas, corpos deslacerados, como se fosse uma guerra civil travada, e muitas vezes era, mas a imprensa dava um caráter muito obsceno até para esse tipo de cobertura. E se fez uma característica, penso que era uma característica de muitos trabalhos, inclusive americanos, norte-americanos,
dessa exploração demasiada da violência. Isso era uma coisa muito, muito marcante. Inclusive, acho que as grandes discussões sobre o excesso da imagem estavam começando a aparecer nesse período também. Inclusive, foi quando eu comecei a perceber que a fotografia já não era mais como ela tinha sido pensada originalmente. Não era mais uma mídia gráfica e plástica, mas era um instrumento de comunicação importante. Tudo na comunicação era imagem fotográfica, ou capturada por uma máquina fotográfica digital, ou por um vídeo digital. Acho que nós vivemos uma sociedade da aparência, por isso a imagem é tão importante. Tudo aparenta ser alguma coisa, né? Inclusive a fotografia. Eu acho que a fotografia, como uma expressão vinda de um mundo artístico, histórico, social, ela é capaz de construir uma aparência que não tem a consistência anunciada, né? Ela tem essa aparência, ela domina e dirige a leitura a ponto de você não se preocupar se atrás dela tem uma coisa consistente que a segure, que a estruture, né? Nos anestesia para o conteúdo de muitas coisas que a gente não conseguiria suportar, né? Inclusive em quantidade. Quando você vê hoje o arquivo de um fotógrafo, ele começa te mostrando 700 imagens. Não é? Quando você ia visitar o ateliê de um fotógrafo nos anos 70, ele tirava uma caixa com 50 prints, 60 prints. Hoje ele abre o computador e em 2 segundos ele te mostra 700 arquivos assim, 5 minutos. E é uma anestesia, você já não é capaz de ver, né? O seu olhar fica muito condescendente, porque essa velocidade, essa invasão, não permite que você faça reflexão sobre nada. Então, a aparência é isso, né? Você não tem tempo para refletir e não tem superfície, né? Além dessa aparência de projeção na tela, você não tem a consistência. Então, é muito perigoso. Eu acho que é um caminho, esse caminho da saturação nos leva a crer que a gente conhece, que a gente compreende, que a gente já entendeu, que a gente já viu. Mas, como diz o Didi Uberman, a gente não passa da primeira camada. Né? Inclusive dos textos. Né? Você lê um texto, lê a primeira página e basta. Não é verdade, né? Você precisa ler, você precisa ver as referências. Essa questão da aparência, eu acho que é a coisa mais grave que a gente tem hoje nesse mundo de super exposição, de super espetáculo. É uma coisa bastante grave.